A gente hoje inaugura aqui um quadro que deveria ter na resenha sempre, né? E a gente traz esse comentário aqui no começo do programa. 2 episódios bem inusitados aconteceram este final de semana, Gavião. Primeiro, circulou um vídeo, gente, com um corte, né? De um jogo que aconteceu lá em São João do Rio do Peixe, aqui na Paraíba, aqui pertinho de Souza, né? Um dos assistentes de arbitragem é agredido por alguns jogadores e os demais árbitros, o árbitro central, o assistente, eles partem também para a agressão e revidam com os jogadores, né? Esse não é o primeiro caso, Gavião, que a gente tem de violência contra a arbitragem, né? Nós tivemos alguns casos de agressão física, muitos outros acontecem em agressões verbais, tanto aqui no Amador da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, né? Muito se escuta falar nesses desaforos, né? Então, assim, desde que a gente voltou a fazer a cobertura aqui do futebol amador, aqui no YouTube Garotão TV, aqui na Progresso 103 FM, a gente tem defendido, Gavião Bezerra, que a gente tem que ter os atletas, os diretores de clubes, né? Tem que ter respeito pelos árbitros e pelos assistentes, né? E aí toda semana eu tenho dito, se acontecer alguma irregularidade, alguma conduta vedada por parte da arbitragem, né? Deve-se levar esse fato, essa denúncia aos coordenadores, organizadores da competição, da Copa, enfim. E aí apela-se dentro da formalidade para que a sanção seja aplicada, para que os árbitros sejam punidos se for o caso, porque às vezes o erro é humano e aí o árbitro não teve aquela intenção. Inclusive eu tenho dito também que tenho que encontrar tempo, organizar para fazer uma campanha, né? Uma campanha para que a gente possa pedir mais respeito para os atletas. Mas esse fato é um fato triste, que é o fato, Júnior, Gavião Bezerra, da agressão que nós tivemos, meu querido amigo Kennedy. Daqui a pouco eu parabenizo a arbitragem de Souza, né, pelo êxito no final de semana. Mas aconteceu um outro extremo, né? Esse caso triste lá em São João do Rio do Peixe, que foi a violência contra a arbitragem. Teve um jogo num campeonato da região e nós não transmitimos essa partida, mas os diretores e alguns atletas comentaram num grupo de WhatsApp, né? E você sabe, o grupo de WhatsApp é terra sem lei, né? Alguns, né? E o jogo estava o seguinte, os jogadores que reclamaram, o clube deles vencia por 3-1. O clube adversário perdia e tinha 6 jogadores na linha e 1 no gol. E aí você acompanhava, olha, tem 5 jogadores aqui, todos estão machucados, tal. O árbitro então resolve encerrar a partida. Eram 28 minutos da segunda etapa, o árbitro resolve encerrar a partida. Ao que um integrante da equipe que vencia por 3-1 e que se classificava para a fase seguinte da competição, se dirige para o árbitro e pergunta por que o árbitro encerrou a partida com 28 minutos. E o árbitro, com a mão na cintura, né, tinha um objeto na cintura, o árbitro diz, olha, passaram-se 28 minutos, o jogo já está resolvido, os jogadores aí da outra equipe já vão sair de campo. O reclamante, a pessoa que foi reclamar, quis reclamar um pouquinho mais, né? E aí o árbitro disse que o jogo está encerrado e aqui quem manda sou eu. Então deu meia volta, o reclamador deu meia volta, né? Recuou, a partida foi acabada, ninguém fez confusão. A questão é que o árbitro da partida é um policial militar, né? E pelo que as pessoas que foram reclamar pelo final da partida disseram que o árbitro estaria armado, estaria portando a sua arma, né? E aí, mas no dia lá, na hora do jogo, ninguém reclamou, só que no outro dia foram reclamar, né? E aí, muito curiosamente, eu fui pesquisar, né? Existe proibição, né? Porque a questão, meus amigos, é que não era um árbitro, um cidadão árbitro apitando armado, era um policial militar. E o Estatuto do Desarmamento, a Lei
10.826/2003, lá no artigo 6º, essa lei diz que todos os integrantes das forças de segurança pública, forças armadas, polícias, e recentemente o STF igualou a questão das guardas municipais à força policial, né? Eles podem transitar em qualquer espaço portando a sua arma, né? Então, neste contexto aí, nesse caso, esse árbitro dessa competição que nós estamos comentando, ele não cometeu nenhuma irregularidade, né, à luz do direito penal ou do direito civil brasileiro, porque como integrante da força policial, ele está resguardado com o direito de andar armado, é policial, muitas vezes eles ficam expostos, né, e pela tristeza que tem sido alguns campeonatos, né, ele se sentiu no direito de andar com sua arma, a arma não estava à mostra, ela estava dentro da camisa, né? E eu estou dizendo isso aqui, eu não defendo que ninguém ande armado, nem defendo que policiais ao trabalharem andem armados, não estou dizendo isso, né? O que eu estou dizendo é que esse policial não feriu a lei. Embora ali ele estivesse como árbitro, mas ali ele não feriu a lei, né? Interessante também é a gente perceber que quando viram que eles sabiam que ele era policial, que ele estava armado, depois que ele disse, quem manda aqui sou eu, o jogo está encerrado, ninguém reclamou mais. Por que eu questiono? Porque tem um outro árbitro, qualquer pessoa que seja, um cidadão comum, sem ser policial, ora, se ele diz, o jogo já passou 3/3, o time vai sair de campo, por que os jogadores reclamam muito? E nesse caso não reclamaram, né? Então assim, minha gente, eu trago aqui o exemplo da primeira Copa da Liga aqui em Souza, né? O Bela Vista foi eliminado e o professor Damião Guilherme parabenizou a arbitragem e a organização. O maior campeão do futebol souzense, o Independente, foi eliminado, né? E o professor Pioca, e foi no segundo jogo uma goleada de 4 gols, e o professor Pioca elogiou a arbitragem e organizadores. O Corinthians souzense foi eliminado, o professor Mido, o professor Titico parabenizaram a organização, elogiaram a arbitragem. O Santos, este final de semana, aconteceu a mesma coisa, o professor Edivan elogiou a arbitragem e organizadores, da mesma forma o Guarani com o Denzão, né? Então assim, você entra numa competição e você poderá ser campeão ou poderá ser derrotado. Não dá para você entrar na competição porque você investiu, você vai ser campeão à força. Não existe isso, gente, né? Diretores, comissões técnicas é trabalhar. Jogador joga bola, é bola para frente. É bola para frente, meu caro Gavião Bezerra. Gente, esse era o comentário breve de hoje para a gente começar a resenha, né? Sempre apelando aí para o respeito à arbitragem, para que a bola possa correr. A gente vai ao incentivo cultural, porque o nosso programa é somente meia hora aqui pela Progresso, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações, com ligações, com entrevistas, com gols e tudo mais. Depois do incentivo a gente traz a participação do ouvinte, Gavião.